de 2018. Em primeiro lugar, cabe-me submeter aos ilustres pares a ata da sessão anterior, que fica aprovada. Algum registro, doutora Camila, doutor Bozon? Não? Hoje não temos registros. Bom, nós temos 2 advogados de fora da área de Belo Horizonte, que, portanto, regimentalmente mantém a preferência para a sustentação oral. Eu vou passar a palavra à ilustre secretária para que apregoe os processos. Sala de sessão, relatora desembargadora Emília, segunda votante, desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. 32, RO 11.520, 12/2017. Está presente Dr. Gabriel Mendes, pela reclamante recorrente. 32, RO 11.520. Doutor, só um minutinho, porque existem processos que serão sobrestados e nós sempre o fazemos no início da sessão para que, se acaso houver algum interessado no auditório, ele fica liberado. Um minutinho só, que a secretária vai fazer só a leitura dos processos que serão sobrestados e adiados. Nós temos as 2 situações, adiamentos e sobrestamentos. Por favor, doutora Cristina. Para adiado para a sessão que vem, relatora desembargadora Emília, número 4 da pauta, RO 10, 172, 76, 2017. Processo à suspeição do Dr. Bozon. Na sala de sessão, relatora desembargadora Camila, processo 25, que é o RO 10, 839, 48, 2017, será adiado para a próxima sessão, em que estará presente o Dr. Milton, para dar continuidade ao julgamento. 27 da pauta RO 10.882, 26, 2016, retirado de pauta por sobrestamento. 40, AP 55.500, 63, 2005, também será sobrestado, sendo retirado de pauta. Na sala de sessão, relator desembargador Bozon, serão sobrestados e automaticamente retirados de pauta, número 6, RO 10.160, 13, 2017. O 23 é o RO 10.737, 43, 2017. E o 31, RO 11.429, 64, 2016. Muito bem. Então, agora vamos retomar o julgamento do processo. 11.520, 12/2017. Eu, em primeiro lugar, acuso o recebimento de memorial. Vou diretamente à conclusão. Doutor, em seguida eu lhe passo a palavra. Ambas as partes recorrem, eu estou conhecendo dos recursos. Rejeito as preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação do indeferimento do pedido de pagamento como extra das 7ª e 8ª horas laboradas e de competência material da Justiça do Trabalho em relação ao pedido de recolhimento de contribuições previdenciárias para Previ, suscitadas pela reclamante, declarando prejudicado o exame do mérito da matéria relativa à previdência complementar. No mérito, eu estou dando um provimento parcial ao apelo interposto pela reclamante para determinar a utilização do IPCAE como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas reconhecidos na presente ação, a partir de 25/3/2015, mantida a incidência da TR para o período anterior. E dou um provimento parcial ao recurso do reclamado para determinar que a condenação ao pagamento de 15 minutos como horas extras, conforme artigo 384 da CLT, incida somente quando verificada a realização de jornada diária superior a 15 minutos extras. E estou mantendo o valor da condenação porque é ainda compatível. O senhor fala pela reclamante, né? Exato, sim. Doutor Gabriel. Gabriel? Isso. O senhor tem a palavra, doutor Gabriel. Pois não. Excelentíssima presidente, muito boa tarde. A pessoa do qual cumprimento
os demais votantes, ilustre representantes do Ministério Público, servidores presentes e demais colegas presentes ao plenário também. Gostaria de agradecer primeiramente o provimento do nosso recurso na questão relativa ao IPCA. E farei de forma pontuada, excelência, são vários temas aqui, mas tentarei ser breve. Com relação ao primeiro tema, da Previ, nós pedimos uma especial atenção porque nós temos tido certa dificuldade, excelência. Aqui se declara incompetente para analisar o tema. Em segundo momento, após o encerramento da ação trabalhista, nós ajuizamos a ação na Justiça Comum. A Justiça Comum também se dá por incompetente. Qual que é a ideia nossa com relação à Previ, excelência? É tão somente se fazer o aporte financeiro neste processo das parcelas de natureza salarial que foram deferidas aqui, para que no segundo momento, aí sim, na Justiça competente, nós possamos pedir a revisão e complementação do benefício previdenciário pago pela entidade complementar. E aí, excelência, suscito aqui, há uma decisão da SBDI de dezembro de 2017, exatamente nesse sentido, revendo o posicionamento anterior. Nós não juntamos no apelo, porque não houve tempo suficiente para tanto, mas no seguinte sentido: o entendimento atual da SBDI é no sentido de que a obrigação de recolhimento para o empregador das contribuições para a entidade de previdência privada, por se tratar de mero reflexo decorrente da decisão, não se confunde com a responsabilidade pelo pagamento da complementação da aposentadoria, sendo a competência da Justiça e o Trabalho para o exame do pedido. Então, uma questão que nós compreendemos simples. O pedido não é nada relativo à entidade complementar em si, não é de revisão, de complementação do benefício, então somente de dedução das contribuições relativas às parcelas de natureza salariais deferidas no processo. Com relação ao próximo tema, excelência, de praxe, né, 7ª e 8ª hora, com relação ao gerente de relacionamentos do Banco do Brasil, nós suscitamos uma preliminar, o juiz Acó tão somente falou com relação ao tema. Ele transcreve literalmente toda a prova oral produzida e se limita a falar. A prova oral não deixa margem de dúvida de que, no período imprescrito, a autora exerceu o cargo de confiança bancária nos modos parágrafo 2º do artigo 224, motivo pelo qual são improcedentes todos os pleitos decorrentes da inserção da autora no artigo tal. E aí, nós suscitamos a preliminar porque compreendemos que não há fundamentação. Até houve uma dificuldade de se fazer o recurso nesse sentido, justamente porque não foram elencados os fundamentos, as razões pelas quais o juiz Acó entendeu que não havia, ou que havia uma confiança, uma fidúcia diferenciada exercida pelo reclamante. E adentrando exatamente no tema, excelência, da 7ª e 8ª hora, como extra, a prova oral produzida, nós transcrevemos ela integralmente também nas razões de apelo. Vou ser sucinto aqui na minha fala, elencando os pontos principais das provas, tanto da prova testemunhal ouvida pela reclamante, quanto também ouvida pela reclamada. Reclamante não tinha procuração, ou seja, ela não poderia representar o banco perante terceiros. Sua função essencial era a venda de produtos bancários, não tinha nada mais além do que isso. Não possuía subordinados. Seu superior hierárquico era um gerente médio também da agência, não estava nem subordinado diretamente ao gerente geral. As atividades exercidas eram as mesmas que a de um assistente de negócios do banco, também cuja atividade principal é de venda de produtos bancários. Todos faziam uma avaliação 360 graus, né, que a gente chama. Ela avaliava os seus pares, avaliava os assistentes, avaliava também o próprio gerente geral da agência. Não tinha alçada para fazer negociação dos produtos vendidos. Sua rotina de negócio tinha que necessariamente ser seguida de acordo com os critérios do banco. Ela chegou a participar do comitê da agência de crédito do banco, mas era meramente pro forma, excelência. Tanto é que a prova oral produzida foi no sentido de que ela não tinha poder de veto, ela tão somente tinha poder de voto. Ela participava meramente para compor o quórum necessário para a votação. Tanto é que quem decidia, dava a última palavra, era exatamente o gerente geral da agência, ou seja, a opinião dela pouco importava com relação à deferência ou não do crédito. Próximo, sem poder de gestão algum. E, por fim, a atividade dela era equiparada meramente a um escriturário do banco, ou seja, não tinha fidúcia diferenciada. Por isso, compreendemos que seria o caso de serem devidas às 7ª e 8ª horas como extras. Próximo ponto, excelência, equiparação salarial. Nós suscitamos uma paradigma que também exercia o cargo de gerente de relacionamentos no banco. E aqui suscito os pontos principais, justamente, que foram elencados no nosso recurso também. Ambas ocupavam o mesmo cargo, gerente de relacionamentos do banco. Então, somente por esse ponto, nós compreendimos que o pedido já deveria ser deferido por conta do artigo 460, o artigo 7º da Constituição, inciso 30, no sentido de ocupando o mesmo cargo, obviamente, teria direito ao mesmo patamar salarial. Não fora isso, excelência, a paradigma foi admitida em 2000
enquanto a reclamante de 87. Paradigma foi alçada à condição de gerente de relacionamento em 2011 e a reclamante já ocupava esse cargo desde 2007, ou seja, já tinha 4 anos antes de exercício do mesmo cargo. Não obstante, excelências, elas se substituíam mutuamente, seja em folgas, férias, licenças, e a prova oral é clara nesse sentido, não tão somente pelas testemunhas ouvidas pela reclamante, mas também pelas testemunhas ouvidas pelo banco. Ambas eram submetidas ao mesmo superior hierárquico, a um gerente médio da agência. E, por fim, inclusive, a mesma formação acadêmica era similar, excelência. Ambas tinham curso superior, título de especialista, inclusive os cursos que ambas participavam eram exatamente os mesmos por exigência da própria instituição financeira. E aqui, excelência, suscito a diferença, né, que os fundamentos utilizados na sentença COR foi no sentido de que a Paradigma tão somente possuía um celular corporativo e a carteira de clientes era diferenciada porque Paradigma atendia clientes produtores rurais e a reclamante atendia uma carteira diferenciada de pessoas jurídicas, basicamente. Nós compreendemos que, tão somente por esses pontos, excelências, não tem por que não se deferir a equiparação salarial. Essencialmente, o Instituto em si exige que as atividades sejam idênticas. E não bastante, tão somente as atividades idênticas, os demais requisitos foram preenchidos, além dos pontos, né, de convergência que nós suscitamos aqui também. Mas o mero fato da Paradigma possuir celular corporativo, acredito que não seja um elemento diferenciador para se indeferir a equiparação salarial. E, em segundo ponto, o fato de também possuírem clientes diferentes, carteiras diferentes, não pode inibir a equiparação salarial também, né? A mesma forma suscitaria até mesmo aquilo, né? Vossa Excelência ocupa um cargo de desembargador, não tem por que pagar um patamar salarial diferente para cada um, ainda que um atenda determinado nicho de mercado e outro desembargador um determinado nicho de mercado diferente. E esse é o caso clássico aqui que nós estamos tratando. O mero fato, a essência, ambas exerciam atividades idênticas. O fato de ter carteira diferente não pode ser motivo para se diferenciar o patamar salarial. E ainda que não deferida a equiparação, nós compreendemos que houve lesão ao princípio da isonomia salarial, alçada ao patamar constitucional, justamente pelo fato de ocuparem o mesmo cargo. E, no caso da reclamante em si, a nossa constituinte, já exercendo desde 2007, enquanto que a Paradigma desde 2011. Não há porquê se tratar de forma discriminatória como o banco tratou na espécie. Pedimos provimento nesse sentido também. Com relação ao tema seguinte, excelências, eu confesso, fiquei até um pouco espantado com relação ao entendimento de Vossa Excelência a respeito da ajuda à alimentação, porque em pesquisa feita por nós já estávamos até seguros de que haveria provimento nesse sentido, né? A OJ 413 é claro no sentido de que, havendo admissão, a natureza salarial do benefício, a natureza salarial da ajuda à alimentação, sendo de cunho salarial, né, como é no presente caso, ela foi admitida em junho de 87, e apenas no final do ano que foi estabelecido em sede de negociação coletiva que seria um benefício de natureza indenizatória, ou seja, no decurso do seu contrato de trabalho, houve alteração da natureza salarial para a natureza indenizatória do benefício. Então, compreendemos que houve lesão ao artigo 458, lesão à súmula 241, lesão à OJ 413 também, porque há um caso clássico, inclusive, nós suscitamos aqui alguns precedentes da própria turma com relação à Caixa Econômica Federal. Fixou-se a data de 31/8/1987 como o limite diferenciador do que é da natureza salarial e o que é natureza indenizatória. E aqui, havendo prova que a admissão da reclamante foi anterior a essa data, obviamente a natureza é salarial. Pedimos para mim nesse sentido também. E, por fim, falando brevemente aqui, com relação aos interstícios, Excelência, nós suscitamos a similaridade do entendimento hoje sedimentado pela súmula 62 desse tribunal. O benefício foi instituído por norma interna, foi objeto de negociação coletiva em um momento posterior. E, em 97, o banco simplesmente deixou de cumprir o regulamento interno, já estabelecido desde 1977. E a dinâmica que eram os interstícios, ou seja, a promoção trienal de 3 em 3 anos, continuou até a dispensa da reclamante, não houve alteração. O que houve tão somente foi que o banco deixou de cumprir uma norma interna, e a exemplo do que aconteceu, por exemplo, com os anuênios, hoje objeto da súmula 62, não há prescrição total mais, e sim prescrição parcial. Norma interna foi a gênese do benefício, objeto de negociação coletiva depois por parte do banco com o sindicato, e o banco simplesmente, em determinada altura do contrato de trabalho, deixou de cumprir a norma interna,
ou seja, que já havia sido incorporado ao contrato de trabalho da reclamante. E aí, nesse sentido, pedimos também vênia do entendimento, já agradecendo a oportunidade. Muito obrigado. Pois não. Sucintamente, doutor, eu vou apenas esclarecer meu voto. Já adianto de imediato que eu estou mantendo os meus entendimentos com relação às questões suscitadas da tribuna, mas, quanto à preliminar de nulidade que Vossa Excelência alega de que não houve a manifestação do juízo de primeiro grau, não teria havido fundamentação, data máxima vênia, eu não entendi dessa forma. Há uma consignação expressa do juízo ACOD que a prova oral revelou o exercício do cargo de confiança bancária pela reclamante. E outro detalhe, que é também importante, não houve sequer a oposição de embargos com relação a essa matéria. Então, me parece que, inclusive, não há que se falar em prejuízo à autora, porque a matéria veio renovada também no recurso. Então, não vi por que acolher preliminar nesse sentido. Quanto à preliminar de competência, muito maior do que tudo é a decisão do Supremo, a qual eu me curvo e tenho que acolher em razão do caráter vinculante da decisão, no julgamento do recurso extraordinário 586-453. A matéria teve repercussão geral e, portanto, eu sigo exatamente aquilo que foi determinado. Portanto, também eu estou rejeitando a preliminar. Com relação... Eu estou aqui pela ordem do voto porque fica mais fácil. Com relação ao auxílio alimentação, nós temos julgado inúmeras causas aqui, inúmeras ações que envolvem o Banco do Brasil, e nós apuramos que tal matéria, a questão da concessão da alimentação, nunca foi gratuita até realmente em 92, quando o banco expressamente aderiu ao PAT. Eu vejo que a reclamante foi admitida em 87 e também não há comprovação de que, nesse período, nesse interstício, ela tenha recebido qualquer parcela desde o início do seu contrato com relação a auxílio alimentação e que, portanto, isso tudo está não há apresentação de contra-cheque que tivesse esse lançamento. Com relação às horas extras, essa alegação de que ela não se enquadraria no artigo 224, realmente, no parágrafo 2º, realmente também eu apurei que ela, na verdade, era, sim, uma funcionária, uma empregada que gozava de fidúcia, ela exerceu função de confiança, porque ela tinha participação no comitê de crédito, ela tinha assinatura autorizada, carteira de clientes do segmento personalizado, representação bancária mediante a visitação de clientes. Então, para mim, recebia a remuneração acima dos demais. Portanto, eu entendi que a sentença a enquadrou corretamente no parágrafo 2º do 224, pelo que eu estou mantendo. Com relação à equiparação salarial, é tudo uma questão de análise de prova. Realmente, eu transcrevo, inclusive, no meu voto, os vários depoimentos que foram colhidos com relação a essa matéria e podia dar até uma primeira aparência de que não havia distinção entre as funções executadas pelos gerentes e, eventualmente, havia realmente uma substituição de uma pela outra, ela com a paradigma indicada. Mas existia, o que eu apurei de todos os depoimentos, é de que existia uma segmentação de clientela. Então, na verdade, a paradigma, ela geria a carteira estilo agro. E essa questão do celular corporativo eu não acho de tanta relevância assim. Mas a carteira de clientes, para mim, ela realmente representa algo que impede, na verdade, o reconhecimento dessa equiparação. Ela tratava de uma outra carteira, que era de servidores públicos, não é nem de pessoa jurídica, como o senhor falou, mas era de uma carteira de servidores públicos, e não tinha o celular corporativo, que para mim, esse último item não é relevante.
e a prova demonstrou a diferença dessas funções. Havia uma distinção de clientela e, além disso, para mim, essa segmentação de clientes, que de comum até acontece, não é uma situação distinta do artigo 375 do CPC e, portanto, não pode estar desassociada também da equiparação que vem regulada no 461 da CLT. Portanto, eu entendi que não houve prova suficiente para alterar a sentença no aspecto. Uma outra situação que Vossa Excelência lançou, não estou me lembrando mais. A questão dos interstícios, Excelência. Que também é uma questão também que já foi apreciada por essa turma por diversas vezes e também foi uma questão que já vem sendo julgada nesse mesmo sentido. Eu, então, mantenho o meu voto e passo a colher o voto da doutora Camila. Estou integralmente de acordo com Vossa Excelência. E do desembargador Bozon. Também de acordo. Agora eu quero elogiar a extrema habilidade do advogado, que em 10 minutos ele conseguiu tocar em todos os pontos e não se perdeu. Não se perdeu. Muito obrigado, Excelência. É um processo extenso, né, doutor? Sim. O voto também é muito extenso. É que para a terceira turma, pelo menos, é meio inglória. Muito obrigada, doutor. Então, Obrigado, Excelência. proclama-se o resultado, nos termos do voto da relatora, à unanimidade. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Sim. Nós já estamos com o link de Uberlândia aberto e nós vamos apenas comunicar. Vamos lá. Em Uberlândia está... Doutora Vanessa? Isso. Boa tarde, doutora Vanessa. Boa tarde. Na verdade, doutora Vanessa, nós vamos apenas comunicar a Vossa Excelência que o processo em que a senhora está inscrita, que é o 11.429.64/2016, está sendo sobrestado, porque ele cuida de terceirização ilícita e que, portanto, nós aqui na terceira turma ainda estamos aguardando o julgamento dos embargos declaratórios prováveis que virão e também da modulação. Então, ele vai continuar sobrestado. Ok. Tá bem? Muito Uma boa obrigada. tarde para a senhora e muito obrigada, Boa viu? tarde. Ok. Processo seguinte. Outra preferência regimental, advogado de fora da região metropolitana de Belo Horizonte, sala de sessão, relatora desembargadora Emília. Número 20 da pauta, RO 10.556/87/2015. Presente, Dr. Bruno Ticle, pela reclamada recorrente. 20, RO 10.556/87. Boa tarde, doutor Bruno. Excelência, boa tarde. Eu vou fazer a leitura da conclusão do meu voto e, em seguida, eu lhe passo a palavra. Eu estou conhecendo do recurso, com exceção do tópico recursal denominado prescrição total, comissões suprimidas por se tratar de matéria já decidida. No mérito, eu estou dando um parcial provimento ao apelo para declarar a suspeição da testemunha Cleiton Henrique Martins Pereira, avaliando-se o respectivo depoimento como informante. Estou afastando a condenação ao pagamento de diferenças salariais de comissão suprimida. Estou afastando a condenação de integração à remuneração de parcela extra-folha decorrente do programa de olho no veículo, bem como os reflexos decorrentes. Ainda afasto a condenação ao pagamento de intervalo intrajornada. Reduzo o valor da condenação para R$30 mil, com custas de R$600 pelo reclamado, que poderá requisitar o excesso recolhido após o trânsito em julgado desta decisão nos termos da Instrução Normativa 20/2002 do TST. É como voto, doutor. Excelência. Eu tenho a palavra. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, demais desembargadores. O voto de Vossa Excelência atendeu quase a integralidade do que pretendeu a reclamada. Eu gostaria de trazer a Vossa Excelência, embora alguns julgados repetidos, inclusive dessa turma, não tenham acolhido a tese da reclamada, em relação ao período anterior
à vigência da lei dos motoristas. Nós entendemos que aquela redação que a convenção coletiva de trabalho trazia para a atividade externa, que seria suficiente para desonerar a empresa do pagamento das horas extras no período anterior a fevereiro de 2013. No caso, aquela cláusula 23ª da Convenção Coletiva, que disciplina como um limite de quilometragem para aplicação do artigo 621 da CLT, nós entendemos que ela se encaixa e se amolda na previsão do artigo 7º, incisos 13 e 26 da Constituição Federal. Neste particular, é que eu peço a Vossa Excelência o provimento também neste particular do recurso e agradeço a atenção de Vossa Excelência. Doutor, com relação a esse período anterior ao advento da lei, não veio aos autos qualquer documento que possa demonstrar qual era a real jornada praticada pelo reclamante, já que não há também os diários de bordo, tendo a própria reclamada reconhecido que apenas passou a utilizar esses documentos para controle a partir de fevereiro de 2013. Então, não há prova nenhuma para que se possa basear qualquer deferimento nesse período. Inclusive, esse também foi o entendimento do juízo de primeiro grau, que entendeu da mesma forma. Eu estou mantendo o meu voto na íntegra. Aí passa a colher os votos, doutora Camila. Acompanho integralmente, Vossa Excelência. E desembargador Bozon. De acordo. Unânime, portanto, nos termos do voto da relatora. É o Obrigado, resultado que Excelência. fica proclamado. Boa tarde, doutor. Obrigada, viu? Bom, processo seguinte. 31 da pauta, RO 11.455, 61/2016. Há 2 advogados presentes, doutora Alice Pereira, pelo reclamante recorrido, e doutor Rodrigo Vilela, pelo recorrido. 31, RO 11.455. Boa tarde, doutores. Aqui, recorrentes são as reclamadas e o recorrido é Camilo Teófilo dos Santos Filho, que é o reclamante. Eu estou conhecendo do recurso, rejeito as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo para reduzir a indenização pelas despesas por utilização de veículo próprio para R$ 525 mensais. E estou mantendo o valor da condenação porque ainda é compatível. O senhor fala pelas recorrentes, né, doutor? Sim, pelas recorrentes. O senhor tem a palavra. Boa tarde, excelentíssimos desembargadores, colegas advogados. Trata-se de recurso ordinário em ação de reconhecimento de veículo impetratício, ajuizado pelo corretor de imóveis que prestava serviço para clientes da recorrente Direcional Engenharia. A sentença reconheceu a existência de vínculo de emprego e condenou os recorrentes ao pagamento de diversos decorrentes do vínculo, considerando a média salarial o absurdo valor de R$ 6.500, sob o fundamento de que, abre aspas, caberia à reclamada apresentar os recibos dos valores recebidos pelo reclamante, o que não foi feito, prevalecendo assim a média narrada na inicial. Ocorre que não só o recorrido comprovou nos autos as vendas realizadas durante todo o período, como a recorrente, em ato de manifesta boa-fé, além de juntar todos os recibos novamente, juntou ainda um comprovante de venda que o recorrido teria deixado de juntar, por esquecimento ou algum outro motivo, complementando a documentação já existente e juntando ainda uma planilha, consolidando todos esses dados de intermediações realizadas pelo recorrido, que apurou a média de R$ 3.837,39. Média muito inferior à indicada pelo recorrido e indevidamente
data Márcia Vênia, acolhido pelo magistrado de origem sob fundamento na suposta ausência de indicação de outro parâmetro. A ausência é essa que não ocorreu. A planilha juntada com a defesa, acompanhada pela vasta documentação que a lastreia, deixa patente a média real oferida pelo recorrido durante todo o período. Ainda, em relação às horas extras, a recorrente entende que também não merece prosperar a sentença, data vênia, eis que a prova oral acolhida deixou clara a natureza essencialmente externa da prestação de serviço. Isso porque o próprio reclamante confessou, abre aspas, que fazia serviços externos, sendo a proporção 50/50% interno e externo. A testemunha Maria de Fátima também foi direta ao afirmar que, abre aspas, trabalhavam na sede, nos shoppings e nos estandes, que a depoente trabalhou em todos os estandes com o reclamante, que utilizava um veículo próprio para atender clientes que estavam em outro estande. O próprio juiz sentenciante reconheceu a natureza externa da prestação de serviço em outro trecho da sentença, ao afirmar que o recorrido utilizava seu imóvel para trabalhar. Dessa forma, sendo certo que restou demonstrado nos autos os parâmetros para apuração da média real do recorrido, não há que se falar em condenação pela ausência de provas, razão pela qual se pede o provimento do recurso, para que seja fixada a média real do recorrido como R$ 3.837,39, conforme planilha juntada aos autos com a defesa, carreada de documentos que lastreiam a referida planilha, e para que seja afastada a condenação a título de horas extras ante a natureza externa da prestação laboral. Doutora? Boa tarde, Boa Excelência. tarde, a senhora tem a palavra. O voto atende ao reclamante. Só espero que seja mantido o voto. Não vou sustentar, não. Obrigada. Agora, parece que o doutor Bozon tinha uma divergência com embora relação... isso não tenha sido objeto da sustentação, eu reconheço o cerceamento à defesa por não ter sido oficiada a receita. Que a controvérsia gira em torno de quanto ganhava o reclamante. Eu achava pertinente saber o quanto ele declarou ter recebido a receita. Pediu isso. Eu refutei essa preliminar, considerando que, apesar dessa insistência da reclamada na apresentação da declaração de imposto de renda, eu entendo que essa prova não mudaria grande coisa, não, porque há outros elementos que podem ser considerados, como a própria prova testemunhal, os próprios relatórios da empresa poderiam, se tivesse sido feito o correto registro, ela poderia demonstrar o que veio alegado na defesa. E eu, então, entendi que realmente isso não ia apenas retardar o processo e além de tudo, a gente apurou pela prova oral que realmente não há, como se diz, o que discutir com relação não só à subordinação jurídica, quanto à remuneração do autor. Então, eu estou refutando esta preliminar. Mas a doutora Camila tem a palavra. Eu acompanho Vossa Excelência. Data máxima vênia da preliminar levantada pelo excelentíssimo desembargador Bozon, acompanho a relatora. E com relação a esse valor, a remuneração média do autor, há depoimentos que me levaram a manter a sentença. Há planilhas com descrição de imóveis vendidos, o valor das comissões, que eu vi que as planilhas variam de R$5.000 a R$18.000, quer dizer, dependendo, evidentemente, do porte do imóvel vendido. E a reclamada, na verdade, ela não traz nenhuma prova dessa real remuneração. Ela poderia juntar contratos, recibos de pagamento, outros documentos pertinentes, mas ela não traz absolutamente nada. Então, eu até a testemunha que foi citada da tribuna pelo autor, que é a Maria de Fátima, ela declarou, inclusive, que ela recebia em torno de R$7.000 a R$8.000 por mês,
De modo que eu entendi razoável a fixação dos 6.500, e que foi uma média aí entre essa declaração, de modo que eu mantive a sentença nesse aspecto. De modo que, apenas para doutor Bozon quanto ao mérito, o senhor estaria de acordo? O senhor ficaria vencido na preliminar? Então, vencido o desembargador Bozon na preliminar nulidade por cerceamento de defesa, e no mérito a unanimidade prevalece, vigorou, então, o voto da relatora, resultado que fica proclamado. Boa tarde, doutores, e muito obrigada, viu? Boa tarde. Desculpa, qual foi o valor que ficou fixado para a indenização do uso do automóvel? Ficou fixada, eu fiz uma pequena redução, ficou fixada em 525 mensais. Obrigada. Ok? Vamos ao processo seguinte. 22, RO 10.736.70/2017. Há 2 advogados presentes, doutora Daniela Botinha, pela reclamante recorrente, e doutora Jéssica Ferreira, pelo reclamado recorrente. 22, RO 10.736. Boa tarde, doutoras. Vou fazer a leitura da conclusão do voto e passo a palavra a vossas excelências. Eu, em primeiro lugar, acuso o recebimento também de memorial. Eu estou conhecendo dos recursos, com exceção dos requerimentos de aplicação da Lei 13.429/2017 e do RE número 958252 e do tópico denominado multas dos artigos 467 e 477 da CLT, constante nos apelos dos réus por falta de interesse recursal. Estou rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva arguída pelos réus e, no mérito, dou um parcial provimento ao apelo do reclamante para determinar a utilização do IPCAE como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas reconhecidos na presente ação, a partir de 25/3/2015, e acrescer a condenação o pagamento de indenização pelo uso do veículo, no importe mensal de R$ 150. Dou também um provimento parcial ao recurso dos reclamados, para determinar a utilização da TR como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas reconhecidos na presente ação até 25/3/2015 e excluir os benefícios da justiça gratuita à reclamante. E estou mantendo o valor da condenação porque é ainda compatível. Ok. Aqui, no caso, quem fala pela reclamante? A senhora sustenta primeiro, doutora. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria de sustentar com relação ao vínculo reconhecido, porque foi reconhecido o vínculo com a segunda reclamada, Bradesco Vida e Previdência, na condição de corretora. Aí só, enfim, sustentar que restou demonstrado que a reclamante exercia atividades típicas de bancária para o primeiro reclamado, Bradesco, com subordinação, inclusive subordinação ao gerente geral, conforme ficou comprovado pela prova oral produzida, também com venda de produtos do banco, não só de, enfim, seguros, e é o que se requer. Obrigada. Doutora, a senhora tem a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Bom, eu também gostaria de sustentar a respeito do vínculo, ao contrário do que minha colega sustentou em tribuna. A gente percebeu que ficou comprovado nos autos, inclusive pelo depoimento de uma das nossas testemunhas, a senhora Vanessa, onde ela fala que a reclamante não ia todos os dias à agência, que ela ia apenas 2 vezes por semana, que ela não tinha nenhum tipo de horário controlado ou fiscalizado e não prestava nenhum tipo de serviço, enfim, de bancária, nem ao gerente geral. E com relação a isso também, ela também deixou bem claro que a reclamante utilizava apenas os seus materiais e que a agência em si funcionava apenas como um apoio para todos esses corretores, não só a reclamante, mas qualquer outro corretor que viesse a comparecer na agência em qualquer dia da semana. Um outro ponto que a gente gostaria de suscitar, caso não seja
acolhida a tese com relação à inexistência do vínculo seria com relação às horas extras deferidas, porque ficou amplamente comprovado que a reclamante não tinha nenhum tipo de controle de horário, né? Então, ainda que seja mantida o vínculo, não poderia ser a reclamada, a segunda reclamada, condenada a pagamento de horas extras, porque a reclamante fazia o seu horário, ela poderia comparecer ou não comparecer, como ficou comprovado que não comparecia todos os dias. Então, condenar as reclamadas a um pagamento de horas extras, neste caso, realmente não nos parece razoável. Com relação à média remuneratória, o juízo de piso acarretou o valor indicado pela reclamante, né? E o argumento de que as reclamadas não trouxeram comprovação. Pelo contrário, a gente trouxe todos os extratos e, inclusive, a gente faz uma média remuneratória com peritos e a gente traz esse laudo também ao processo. Então, com a devida vênia, a gente gostaria que não fosse acompanhado o voto nesses aspectos. Com relação à responsabilidade, foi reconhecida à autora a condição de securitária e eu entendi que realmente ela exercia tais funções e, portanto, o reconhecimento do vínculo se dá com o amado que é o Bradesco Vida e Previdência S.A. Eu verifiquei que demonstram que a reclamante comercializava seguros apenas do réu e desenvolvia essa atividade fim da empresa. E essa é a prova que veio aos autos. E havia a prova corrobora essa alegação de ingerência do segundo reclamado na prestação de serviço da autora, porque ela tinha que comunicar ausências, atrasos ao gerente administrativo, cumpria determinados critérios e metas da empregadora e, portanto, isso confirma que ela não trabalhava de forma autônoma. Então, eu mantive o vínculo com o segundo reclamado. Agora, com relação à questão das horas extras, me parece que também foi alegado da tribuna, apesar da jornada da autora ser muitas vezes executada externamente, porque ela fazia visitas para a venda de seguros, ela, inclusive, confessa que fazia cerca de 4 visitas externas por dia, mas essa movimentação dela era controlada pelo segundo reclamado. E, de acordo com a testemunha geral do Jesus de Paula, a reclamante deveria ir à agência no começo e no final do expediente. Até mesmo a testemunha que veio a rogo do reclamado, a Renata, ela afirmou que, embora efetuasse visitas externas, também trabalhava na agência, onde se conclui que havia fiscalização pelo menos do início e do fim da jornada. Por isso, eu também mantive a sentença no aspecto. E a outra alegação, existem outras aqui, mas que talvez sejam de interesse secundário, com relação à remuneração, é também questão de prova. Ela comercializava seguro de vida, seguro de automóvel, previdência privada, cartão de crédito da Bradesco, seguros e consórcio. E a média de recebimento das comissões que foram encontradas pela assistente técnica dos réus, foi nessa faixa de 2.808,02 e não 2.642,77, como está pretendendo os reclamados. E não veio todos os extratos das comissões recebidas, portanto, o valor apurado pela assistente técnica é bem próximo daquele que vem alegado pela autora, que é de R$ 3.000, que eu entendo muito razoável na fixação da sentença de primeiro grau, pelo que eu também mantenho. Em síntese, eu estou mantendo integralmente o meu voto. Desembargadora Camila? Acompanho integralmente Vossa Excelência. Desembargador Bozão? De acordo. Portanto, unânime nos termos do voto da relatora. Resultado que fica proclamado. Okay, boa tarde, obrigada, doutores. Boa tarde. Obrigada.
Processo seguinte. 38, RO 12.186.03/2016. Presente, Dr. Ricardo Valverde, pelo reclamante recorrente. 38, RO 12.186. Boa tarde, doutor Ricardo. Boa tarde, excelência. Vou diretamente à conclusão e lhe passarei a palavra em seguida. Eu estou conhecendo dos recursos e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo da reclamada para excluir a condenação ao pagamento da hora extra por intervalo intrajornada suprimido e respectivos reflexos, bem como a condenação ao pagamento de adicional de 10% sobre a remuneração por acúmulo de função e reflexos. Nego o provimento ao apelo do reclamante e reduzo o valor da condenação para R$ 45.000, com custas processuais de 900, podendo a reclamada requisitar o excesso recolhido, após o trânsito em julgado desta decisão. O senhor tem a palavra, doutor. Boa tarde, senhora desembargadora presidente, demais desembargadores presentes, representante do Ministério Público, senhora secretária e colegas presentes. Excelência, quanto a essa questão da jornada, do intervalo intrajornada do reclamante, através da prova testemunhal e até mesmo da prova documental requerida na exordial, lá no item 6, nós pedimos para que a reclamada apresentasse aos autos os controles de jornada, os controles de TPV que eram realizados nos veículos e os relatórios diários do reclamante que eram enviados para a empresa por meio de sistema eletrônico. Ele não foi anexado aos autos. E na prova testemunhal colhida, e até mesmo pelo depoimento aí da testemunha ouvida a rogo da recorrida, da recorrente em caso, ele deixa claro que eles tinham uma média entre 50 a 55 clientes para atender por dia e que a cada 15 minutos ou 30 minutos tinha que mandar um parecer do veículo. Ou seja, restou devidamente comprovado pela prova testemunhal que esse intervalo ele era suprimido, tendo em vista que seria impossibilitado o reclamante de gozar de seu intervalo intrajornada. Então, nesse sentido das horas intervalares, a gente requer que seja revisto, mantido a decisão primeira, mantendo a condenação. Quanto ao acúmulo de função, restou também devidamente comprovado. E aí, novamente, eu vou chamar a atenção para a testemunha ouvido a rogo da recorrente, neste caso, porque ela mesma disse que, como vendedor, como motorista, que auxiliava nas entregas no final do mês, e essas funções foram atribuídas ao reclamante durante todo o pacto laboral. O que a gente ainda levou de comprovação aí, documental nos autos é que as recorrentes sequer realizaram as atualizações da carteira de trabalho do reclamante e atribuindo para ele diversas outras funções que levou o juízo primeiro a entender por esse acúmulo de função. E o que a gente requer nesse sentido é que seja mantido a condenação de 10% acerca do acúmulo de funções. Passando aos danos morais, excelência, e aí nós fizemos assim, colacionamos aqui até algumas emendas do TST nesse sentido, inclusive em casos semelhantes, envolvendo a mesma empresa, neste caso agora como recorrida. Excelências, esse recorrente em específico, ele chegou a sofrer uma média de 15 assaltos durante a prestação de serviços. E, assim, assaltos semanais, assaltos mensais, os boletins de ocorrência que foram apresentados nos autos comprova que ele foi feito refém, ele teve aliança roubada, ele teve celular roubado, ele chegou a ser agredido. E a empresa, por outro lado, ela apenas 5 a 7 dias depois era que uma psicóloga entrava em contato por telefone com o reclamante. O reclamante, ele chegou a sofrer vários constrangimentos, dentre eles de ter que estar em delegacias, fazendo reconhecimento dos ladrões, e a empresa impor que este retornasse à sua rota após sair dali.
E o que ficou comprovado também através da prova testemunhal era o transporte de altos valores que eram recebidos pelo reclamante durante seu pacto laboral. Ele recebia uma média de 40 a 50 mil reais por dia e tinha que transitar com esse valor, era responsável por esses valores, e dentre outras questões. E o que nós pedimos aqui é a majoração desse dano moral, inclusive sendo reiteradas aqui as emendas colacionadas pelo TST, que foram a majoração em cima da mesma empresa, contra a mesma empresa, excelências. Sem mais. Doutor? Sim. Bom, com relação à questão dos intervalos entre a jornada, como havia a jornada dele era externa, nós temos entendido que, nestes casos, principalmente aqui no caso de motorista, ele tem uma certa autonomia nesses intervalos nesse período, nesse interstício da jornada, de gozar do intervalo naquele momento que ele julgar oportuno. Então, nesse caso, realmente não é possível fiscalização. Então, nesse aspecto, eu entendi que a sentença merecia esse reparo para excluir essas horas extras a título de intervalo. Com relação ao acúmulo de função, o que eu apurei também é que esse desdobramento dele ser um motorista e fazer as entregas, isso acontecia de maneira eventual, não era algo que acontecia de maneira habitual e, além de tudo, eu acho que isso é praticamente inerente à entrega e à função de dirigir o caminhão, era quase que inerente à função exercida. Então, eu excluí também esse reconhecimento de acúmulo de função que foi reconhecido em primeira instância. E, finalmente, com relação à indenização por danos morais, ele realmente transportava valores, isso ficou apurado, às vezes variando de 15 mil até 40 mil reais. A prova é nesse sentido, e eu entendi, até mesmo seguindo jurisprudência até dessa turma, que o valor de 20 mil reais remunera talvez essa aflição sentida nesse transporte de valores. Portanto, eu também entendi por bem manter o valor que foi arbitrado pelo juízo de primeiro grau. Eu mantenho integralmente o meu voto. Desembargadora Camila. Acompanho integralmente Vossa Excelência. Desembargador Bozon. Unânime, portanto, nos termos do voto da relatora. Obrigado. Resultado que fica proclamado. Boa tarde, viu, doutor? Boa tarde. Obrigada. Até mais. Processo seguinte. 27, RO 11.278, 12/2016. Está presente doutor Rodrigo Horta, pelo reclamado recorrente. 27, RO 11.278, 12. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutora. Eu acuso o recebimento de memorial e estou conhecendo dos recursos interpostos. No mérito, dou parcial provimento a ambos os apelos, para excluir da condenação os honorários sucumbenciais, recíprocos, inalterado o valor da condenação. O senhor tem a palavra, doutor. Boa tarde a todos. No que tange ao... Simplesmente eu vou relatar aqui na tribuna a respeito das despesas com o veículo, é que a testemunha Fábio comprovou que não era obrigatório o uso de veículo particular no exercício da função. Então, ao meu ver, a respeito dessa prova testemunhal, acho que seria incabível a condenação ao pagamento de indenização por uso de veículos. No mais, só isso. Essa é a única matéria da qual a reclamada recorre, né? Com a indenização pela utilização do veículo próprio. E o negócio é que realmente o reclamante fazia uso do veículo, custeava os gastos com combustível, estacionamento e pedágio. E o empregador não pode transferir para o empregado os custos do seu negócio. Então, portanto, a sentença entendeu por bem, até um valor
que eu reputo até um tanto modesto, de R$ 150, que eu acho muito razoável e que supre estes gastos. Portanto, eu estou mantendo a sentença e negando provimento no aspecto. Desembargadora Camila. Integralmente de acordo com Vossa Excelência. Desembargador Bozon. De acordo. Unânime, portanto, nos termos do voto da relatora. Muito obrigado. Resultado que fica proclamado. Boa tarde, doutor. Obrigado. Agora vamos para a sala. Tem uma... Não, da senhora não tem, não. Mais nenhuma feita Não. na sessão, não, né? Não. Então, agora, a sala da desembargadora Camila. Não, obrigado. Relatora, desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceira votante, desembargadora Emília. Número 18, ROPS 10.578, 69, 2018. Inscrito, doutor Davidson Malaco. Ausente. Há divergência? Não. Unânime, nos termos do voto da relatora. Resultado que se proclama. 11, RO 10.398, 56, 2018. Está presente doutor Fabrício Salles, pelo reclamado recorrido. 11, RO 10.398. Boa tarde, doutor. O senhor está pelo Banco PAN? Isso. Desembargadora Camila, por gentileza, sua conclusão. Em primeiro lugar, acuso o recebimento de memorial por parte do reclamado. Conheço o recurso ordinário interposto por sindicatos dos trabalhadores do ramo financeiro da Zona da Mata e Sul de Minas. No mérito, nego o provimento ao apelo. Gostaria de saber se é unânime a decisão. Praticamente é, doutor, porque a minha divergência é para superar a preliminar e julgar improcedente o pedido enfrentando. Eu, data máxima vênia, estou acompanhando a relatora. Portanto, vencido o desembargador Bozon, que julgaria improcedente o pedido, prevaleceu por maioria o voto da relatora. É o resultado que fica proclamado. Sem mais. Boa tarde, doutor. Obrigada. Processo seguinte. 14, RO 10.418, 34, 2017. Inscrito, doutor Alvimar Costa. Ausente. Há divergência? Qual que é isso? O 14, o 10.418. Não. Unânime nos termos do voto da relatora, resultado que fica proclamado. Seguinte. O 25 foi adiado, né? O RO 10.839. Será? Vai ser na próxima sessão. Agora, sala de sessão, relator desembargador. Tem uma inscrição apenas para assistir. Desembargadora Camila? Desembargadora Camila tem um processo que há uma inscrição apenas para assistir. Qual o número? 15 da pauta, ROPS 10.443, 13, 2018. É apenas para assistir. Um minutinho só. 15. ROPS. Qual que é o número? 10.443, 13, 2018. 15? 15. Um minutinho só, porque eu acho. Você fez uma divergência, eu dei uma explicação aqui, tá? Ah, então 15, é esse, por isso é que ele está separado. Eu acrescentei uma. Você fez uma divergência, eu acrescentei. Mas resume para mim. O negócio é o seguinte, que você falava que foi depositado no tempo, a tempo e modo, mas no último dia de pagamento, a empresa fez um DOC às 17h52. É claro que não caiu no dia. E numa sexta-feira. Pois é, depois de não ter comparecido. Mas era uma sexta-feira, então... Com uma compensação só 24 horas depois? Compareceu para o acerto. Você queria que a empresa fizesse o quê? Essa é a alegação dela, que não compareceu, né? Mas junta um documento com testemunha. É porque, na verdade, o que eu apurei aqui é que o DOC foi feita na... Pois é, mas DOC, né, que é demorado para compensar, porque, na verdade, Mas que vocês foi na segunda com 24 horas só na terça. Com ação em consignação. Não aparece para receber... Mas foi no mesmo dia? Fez muito mais do que devido. Vocês querem que a empresa faça o quê? Chama ele para fazer o acerto, ele não vem. Aí paga a multa.
abrir aqui um minutinho. Não dá. O recurso, essa questão me fugiu aqui. ele faz um facsímile da carta da rescisão com assinatura de testemunhas de que ele não apareceu. O próprio recurso. Ai, não, peraí. Vou abrir. No termo de rescisão contratual está escrito um funcionário se recusou a receber. Ele não apareceu. Na verdade, ele recusou. Ele não compareceu? Ele não compareceu. Ele cometeu justa causa e a empresa queria pagar o que seria devido em torno da justa causa. E tem muito empregado que acredita que se receber só isso, ele está reconhecendo ao direito de reclamar. A justa causa. Por isso que ele não compareceu. Agora que vocês queriam que a empresa fizesse o quê? Telegrama acostado aos autos. No próprio recurso, o recorrido deveria comparecer à sede da recorrente no dia 18 às 17h30 para recebimento do seu acerto rescisório que lhe seria pago em dinheiro. Atrás do telegrama. A favor, comparecer na empresa para acerto. Fato é que, conforme narrado na peça de defesa, o acerto rescisório por não concordar com a justa causa que lhe for aplicada. Isso é ilação. Isso é ilação de advogado que às vezes não sabe... Mas é o recurso da empresa. Assim... ele não sabe se expressar. Não deve foi ter assinado por ele duas não foi, não é que comprova. se recusou a receber. É muito diferente o cara aí fala, não vou receber... Ele nem foi lá. Não foi. Não foi por causa desse medo que eles têm, né? Eu tenho essa experiência. Acham que não pode assinar carta de advertência, porque se assinar, está concordando que cometeu a falta. O problema do Brasil é basicamente isso, falta de educação, falta de saneamento básico. Bom, porque se foi isso, aí... Na realidade, está dizendo, por favor, comparecer na empresa. Mas o recurso a reclamar não fala em nenhum momento que ele não compareceu. Fala que ele se recusou a comparecer. Eu estou com recurso a receber. Não saber se expressar, gente. O não comparecimento, ele fez uma ilação de que houve recusa. A gente vai pegar a empresa pela palavra? Você não usou a palavra certa? Eu estou com o recurso dela aqui, ela fala, ante a recusa no recebimento do acerto, imediatamente foi realizada a transferência bancária. Não está no tempo da legislação. Você não fala a palavra certa, você perde o recurso. Pelo amor de Deus. Interessa é o seguinte, ele foi convocado para receber, não apareceu. Aí a empresa não teve outra alternativa, senão no próprio dia fazer um DOC. A empresa podia fazer muito pior, ela podia entrar com uma ação em consignação e ficava liberada da multa. A empresa ajudou. Vou esclarecer isso. O senhor é advogado da empresa, doutor? Do reclamante? O funcionário se recusou a receber. Você viu aqui no final, a testemunha assinou? Recusou a receber.
Bom, se foi recusa de recebimento, aí eu acompanho o relator. Agora, se ele não compareceu... Não, está tudo dizendo Qual recusa. que é a diferença? É a diferença que... Se ele se recusou a receber, o que o empregador tinha que fazer? Entochar o pagamento na boca dele? A empresa não tinha saída, não, é. Eu vou acompanhar o desembargador. Excelência, questão de ordem. Desculpa que eu não me escrevi. Pois não, Acontece doutor. que o desembargador, doutor Bolzon, levantou a tese, só que o telegrama foi enviado para o endereço errado. Por isso que ele não compareceu. Aí isso foi dito no processo? Tem essa alegação, doutor? Não me lembro agora, excelência. É porque muda, né? Presidente, quem sabe é melhor a senhora pedir vista... Mas eu não vou... Eu vou Ela vai sair de férias. E eu não queria... Não, mas ninguém tem pressa, não. Depois das suas férias, julga-se. É o ano que vem. Eu não estou vendo a menor necessidade disso, tá vendo? Para mim, a coisa está claríssima que essa multa é indevida. Mas já que está havendo essa dúvida toda... Enviado para endereço errado, tem que ter alegação, né? De que foi enviado. Por que o telegrama não foi devolvido? O telegrama deixa de ser devolvido. Isso é só ano que vem. Fica retirado, então, excelência. Tá? Porque Então eu tá. não estou com segurança nisso aqui. Também eu não. não vou julgar sem segurança. Então tá. Vai ser Fica retirado retirado de de pauta, pauta. viu, doutor? Eu quero examinar isso melhor, porque realmente há umas alegações aqui que precisam ser confirmadas pela documentação que veio aos autos. Eu não tenho condição de fazer isso agora. Perfeito. Ok? O senhor será intimado novamente, tá bom? Muito obrigada, viu? Boa tarde. É melhor. Posso julgar na dúvida. Julgar no afogadinho. Vamos lá, vamos em frente. Sala de sessão, relator desembargador Bozon. Processo número 30, RO 11.401, 42/2017. Inscrito, doutor William José Fontes. Ausente. Há divergência? Não. Unânime, nos termos do voto do relator. É o que se declara, é o que se decide. Seguinte. 15, ROPS 10.401, 29/2018. Inscrito, doutor Davidson Malaco. Ausente. Há divergência? Unânime, nos termos do voto do relator, é o que se decide. Número Seguinte. 22, RO 10.652, 88/2017. Presente, doutora Daniela Botinha, pelo reclamante recorrente. 22, RO 10.652. Só um minuto, presidente. Tá, doutora. Não, é porque eu fui tirado aqui da painel aqui onde a Camila fica, é meio bugado. Sempre que eu sei. 22, né? 22. Recurso e no mérito do imparcial provimento para determinar a aplicação do IPCA-E a partir de 25 de março de 2000. Mantém o valor arbitrado da condenação. Doutora, a senhora quer Boa falar? tarde. Eu vou só reiterar os termos do recurso, excelência. Obrigada. Pois não. Não há divergência, portanto, a unanimidade, o voto do relator. Obrigada. É o que se decide.
35, RO 11.588, 16/2017. Presente, doutor Edson Gutierrez, pela reclamada recorrente. 35, RO 11.588. Boa tarde, doutor Edson. Como vai, excelência? Bem? Bem? Graças a Deus, bem, vai. Desembargador Bozon, para a conclusão do seu voto. Estou provendo recurso para julgar improcedente os pedidos. Honorários agora pelo reclamante. Também, eu estou isentando das custas, mas, quanto aos honorários, vê-se depois, né? É o meu voto. Eu, doutor Edson? Hoje foi Poderia dia de aguardar, glória. Senhora? Hoje é dia de glória. Foi bom. O senhor abre mão da sustentação ou o senhor quer sustentar? Posso aguardar, senhor? Pode. Não há já adianto para o senhor que não há divergência. Ah, pois não. Unânime nos termos do Obrigado. voto do relator. Excelência, um bom feriado a todos. Obrigado, inclusive ao doutor. governador e a senhora, senhor secretário. Obrigada, Obrigado. doutor Edson. O senhor também, viu? Para nós todos. Obrigado, excelência. Obrigada. Unânime nos termos do voto do relator, resultado que fica proclamado. 29, RO 11.313, 83/2017. Presente, doutora Moana Furlete, pelo reclamante recorrente. 29, RO 11.313. Com êxito dos recursos e no mérito, dou provimento parcial ao recurso da reclamada para corrigir erro material. E dou provimento parcial ao do reclamante para deferir reflexos de gorjetas, em termos do corpo do voto. Faço a declaração quanto à natureza das parcelas e acresço ao arbitramento da condenação o valor de 10.000, com custas adicionais de 200, ainda pela reclamada. Doutora. Boa tarde, excelentíssimo desembargador relator. Minha sustentação vai se ater a 2 pontos específicos do recurso ordinário, excelências. O primeiro deles é a busca da reversão da sentença com relação à responsabilidade da segunda ré. Ficou comprovado no processo, excelências, pela testemunha do reclamante, inclusive pela testemunha da reclamada, a clara ingerência da segunda reclamada no restaurante. A testemunha Bruno confirmou a existência de um gerente do Minas Tênis que acompanhava os serviços e também o restaurante e presenciou reuniões desses gerentes, com o reclamante. A testemunha da reclamada ainda confirmou, dizendo que o clube manda pessoas para fiscalizar o serviço, tendo sido, inclusive, coletadas amostras da refeição para análise. Diante disso, excelências, fica claro não só uma subordinação direta do gerente do Minas Tênis Clube com o reclamante, como também uma ingerência entre as reclamadas. Se há uma fiscalização, uma determinação da forma como é feita a prestação do serviço da primeira, eu entendo que, dessa forma, a segunda reclamada também se beneficiou do serviço feito pelo reclamante. Dessa forma, o nosso recurso é para que seja reformada a sentença, condenando a segunda reclamada solidariamente às verbas que foram deferidas em primeira instância. E não sendo esse o entendimento, que seja responsável subsidiariamente por ter se beneficiado do serviço do reclamante. O segundo ponto, excelências, é a integração do valor recebido pelos eventos e que foram pagos por fora. Na sentença, o juiz de primeira instância, ele deferiu o reflexo desses valores pagos por fora, deferiu as horas extras pelas participações dos eventos, mas ele autorizou a compensação desses valores. Então, o reclamante, ele reage contra essa decisão pelo fato de que não são verbas do mesmo título, não são os mesmos fatos geradores, então se pagou por fora para que tivesse um maître no evento e, em razão disso, além da jornada normal, ele tinha que se ativar também nos eventos noturnos.
Então, por esse motivo, requer, então, a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de compensação desses valores, Excelência. Sem mais. Desembargador Bozon. Quanto à responsabilidade do Minas, embora tenha uma arrecadação superior à maioria dos municípios brasileiros, ele é público e notório que ele não tem finalidade lucrativa, né? Mas ele é uma marca de status. Então, é natural que ele procure preservar a própria imagem. Quer dizer, se alguém passar mal no Minas Tênis Clube, ainda por culpa do restaurante, aquilo vai gerar uma mácula no clube. Agora, isso aí não tem nada a ver com fiscalização, né? É a fiscalização só quanto à qualidade dos serviços prestados a sócios do clube, né, que são os donos do clube, em última análise, né? Mas não há qualquer participação do Minas no faturamento ou no lucro desses restaurantes, mesmo porque, vou aqui insistir, o Minas não está interessado em lucro. Agora, quanto à questão da compensação, o que o juiz fez é que ele reconheceu a sobrejornada e mandou pagar, mandou compensar um por fora que o empregador recebia. Está certo, porque esse por fora só poderia merecer o tratamento de horas extras. Eu não vejo nenhum equívoco da parte do primeiro grau, de modo que eu mantenho meu voto. Acompanho integralmente. Eu também estou acompanhando integralmente. Portanto, unânime nos termos do voto relator. Obrigada. É o resultado que fica proclamado. Número 40, RO 12.002-38-2016. Presente, Dr. Guilherme Renato Ouara, pelo reclamante recorrente. 40, RO 12.002-38. Desembargador Bozon. Estou negando provimento. Eu tenho a palavra, doutor. Eu quero cumprimentar a todos os desembargadores, na pessoa do desembargador Bozon. Quero cumprimentar o ilustre representante do Ministério Público, serventuários da Justiça, colegas, advogados e demais pessoas presentes. No caso, eu prefiro fazer um breve resumo inicial dos fatos. A portaria 3.204, de 88, do Ministério do Trabalho, ela criou a categoria diferenciada dos movimentadores de mercadorias. Ao contrário do que diz a sentença, ela não se aplica apenas aos trabalhadores avulsos. Ela não diz em nenhum momento trabalhador avulso. Ela cria a categoria diferenciada, seja ela de trabalhadores avulsos ou de trabalhadores empregados. Ela não faz essa distinção entre esses trabalhadores. Posteriormente, a Lei 12.023, ela vem criar ela vem dispor acerca das atividades da movimentação de mercadorias, sejam elas exercidas pelos trabalhadores avulsos, nos termos da própria lei, por meio de acordo ou convenção coletiva, bem como expressamente a lei diz que ela se aplica aos trabalhadores empregados. Posteriormente à criação da Lei 12.023, os sindicatos dos trabalhadores na movimentação de mercadorias, em geral, de Contagem, Betim e região, ingressou com a ação para que viesse a ser reconhecida a representatividade desses trabalhadores em face do Sindicato dos Comerciários de Contagem e Ibirité. Este TRT decidiu, então, expressamente, no processo
2041 de 2010, da 5ª turma, e disse expressamente isso na sentença, disse que a condição diferenciada define o enquadramento sindical independentemente da atividade preponderante na empresa, e ainda cita a súmula 374 do TST. Essa decisão está juntada ao processo, às folhas 85, esse trecho da decisão está juntado às folhas 85 do processo. Também essa mesma decisão disse o seguinte, que ela diz a respeito da extensão dessa decisão. Diz que a representatividade do recorrente, ela abrange tanto os empregados quanto os trabalhadores avulsos, e diz independentemente da atividade empresária preponderante. O Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias, após essa sentença que definiu, após essa decisão do TRT, que chegou ao TST e transitou em julgado, que definiu que a representatividade desses trabalhadores integrantes dessa categoria diferenciada é do Sintramov e não do Sintrac, o Sintramov recorrente, ele entrou com ação para que, reconhecendo a essa decisão do TRT, a empresa fosse obrigada, então, a recolher a contribuição sindical para o sindicato recorrente, bem como se obrigasse algumas obrigações de fazer e outras de não fazer. A sentença ela é um tanto quanto contraditória, pois, uma vez que ela reconhece expressamente o seguinte, vou ler um pequeno trecho da decisão, diz, salvo se tratar de categoria diferenciada, o enquadramento sindical, em regra, observa a atividade preponderante da empresa, nos termos do artigo 570, combinado com o artigo 577 da CLT. Ou seja, essa decisão desconsiderou por completo a decisão anterior dessa Justiça do Trabalho. Ela violou a coisa julgada, pois, uma vez que ela decide que não se aplica aquela decisão, ela está dizendo o seguinte, olha, não o representante da categoria não é o Sintramov, o recorrente, mas é o Sintrac, o sindicato que perdeu a ação anterior. E ainda, ela julgou por improcedente todos os pedidos do recorrente, alegando que os trabalhadores não seriam representados pelo Sintramov, o sindicato recorrente. E diz ainda que a categoria econômica do empregador deve se limitar às atividades de carga, estocagem e descarga de mercadorias. Isso não consta da decisão anterior aqui mencionada, é justamente o contrário, pois, uma vez naquela decisão, como eu já falei, ela diz que essa decisão ela aplica-se tanto aos empregados quanto aos trabalhadores avulsos, independentemente da atividade empresária preponderante. Os embargos de declaração pré-questionaram essa questão da violação da coisa julgada, no que diz respeito também às provas carreadas no processo, há confissão expressa por parte da recorrida de que, dos seus 74 empregados, 49 são movimentadores de mercadorias. Dentre esses, 47 são carregadores e outros 2 são conferentes de carga e descarga. O quadro completo dessas atividades ele restou descrito na impugnação às folhas 176 e 179. Ora, 2/3 dos empregados da empresa são movimentadores de mercadorias. Ainda que a atividade preponderante da empresa seja o comércio, estamos tratando de uma categoria diferenciada e há nos próprios autos uma decisão que diz que o sindicato representante dessa categoria é o Sintramov e não o Sintrac e não qualquer outro sindicato. Então, o reclamante ele não pretende, por meio dessa ação, a representatividade de todos os empregados da recorrida, tão somente daqueles que venham se enquadrar na categoria diferenciada dos movimentadores de mercadorias. Assim sendo, a decisão que decide contrariamente à decisão que já formou coisa julgada no processo anterior que eu já aqui relatei, ela viola a coisa julgada, entendo que ela deve ser reformada,
sendo o Sintramov o único sindicato legitimado a representar os trabalhadores que venham integrar essa categoria diferenciada, o rol dos CBOs desses trabalhadores constou expressamente da petição inicial nas folhas 14 e 16, e, além do que, a confissão, conforme eu já disse, da presença desses empregados na empresa recorrida, e ainda o TST tem um entendimento pacífico, conforme eu citei no recurso, de que os trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral constituem categoria profissional diferenciada, consoante a portaria 3.204 de 88 do Ministério do Trabalho, a Lei 12.023, que reforça o estatuto da categoria. Então, o pedido do recorrente é que seja reformada a sentença por violação à coisa julgada e, no mérito, seja julgados procedentes todos os pedidos constantes da inicial. É o que eu peço. Presidente, aqui não há coisa julgada, porque nessa ação precedente não foi reconhecido que a reclamada, que é uma atacadista de hortifruti granjeiros, quer dizer, ela vende para supermercados e sacolões hortifruti granjeiros, que ela fosse uma empresa que tivesse trabalhadores cuja função exclusiva fosse a de movimentar as mercadorias. A se dar razão ao recorrente da Tavênia, todos os trabalhadores manuais seriam filiados a esse sindicato, porque um trabalhador manual, inclusive uma empregada doméstica arrumadeira, o que ela faz é movimentar mercadoria de um lado para o outro, né? Só aquele que execute funções minimamente intelectuais na acepção do recurso é que estariam excluídos desse super sindicato de trabalhadores de movimentação de mercadoria. De modo que eu mantenho o meu voto. Acompanho integralmente o voto do eminente relator. E acrescendo ainda, como Vossa Excelência bem lançou no voto, que também não existe normativo que pudesse reger essas relações, né? Ainda tem esse agravante. Nunca foi firmado nenhum. Eu também acompanho integralmente, portanto, unânime nos termos do voto do relator. É o resultado que fica proclamado. Boa tarde, doutor. Boa Obrigada. tarde. Obrigado. Acabou? Acabou dessa sala? Acabou dessa... Só o doutor Denis que vai se manifestar naquele processo que o desembargador Bozon é o relator, na sala do Ministério Público. É o processo 11.503/45/2017 ao Ministério Público, é o recorrente, o recorrido é o município de Curvelo. Pois não, desembargador presidente, eu Bozon. estou negando provimento e já adiantando a fundamentação, é um município que, graças a Deus, fugiu da Justiça do Trabalho, né? O regime desse município, como sempre deveria ocorrer na administração pública, não é o seletista. Então, eu entendo que o juiz, corretamente, o primeiro grau, corretamente entendeu que a competência seria da Justiça Comum. O Ministério Público é único, né? Então, seria Ministério Público estadual, federal, ordinário, para atender ao objeto da ação civil pública, quer dizer, atender ao que pretende o Ministério Público. Então, são essas as minhas considerações. Então, aqui é só sobre a competência da Justiça do Trabalho. Essa ação civil pública em que o Ministério Público quer ver cumpridas a normas de saúde e segurança no trabalho. Diferente. A ação estatutária não está em jogo isso. O do Ministério Público está muito claro que o posicionamento do Supremo, do TST e de algumas turmas da